Fala pessoal, eu sou o Emerson Broga e hoje a gente vai ver como trabalhar com funções assíncronas usando callbacks, promises e async await no JavaScript. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez agradecer aí a toda a comunidade, né, que tem se engajado muito com os meus conteúdos. Eu tenho postado aí muita coisa nas redes sociais, principalmente no Instagram. Se você ainda não me segue lá, agora é a hora. Tem também o Twitter, tem o Facebook. Então segue aí para tudo quanto é lado, que tem muitas formas de aprender JavaScript aí. Só acompanhar que você vai ter dicas aí, né, aparecendo na sua timeline. E eu queria agradecer, né, pela comunidade que tem sempre dado muito feedback. Alguns positivos, outros nem tanto, mas a galera tem dado feedback e isso me ajuda. Isso me ajuda a perceber mais o que a galera tá querendo, né? Eu tava postando muita coisa mais simples, então eu vi que a galera tava querendo algo do nível mais avançado e tal. Então hoje eu decidi fazer esse vídeo explicando, né, as formas principais aí do JavaScript que a gente tem de tratar as funções assíncronas, que são aquelas que parece que o código passou direto. Ele tinha ali que executar uma linha, a outra, e aí por algum motivo foi lá para o fundo e não executou e depois retornou. Né? Isso aí, a explicação disso é porque o event loop vai passando e vai executando essas coisas nos devidos momentos e tudo mais. Mas agora a gente vai lá para o computador que eu vou mostrar como funciona o callback, em seguida eu vou mostrar como funciona as promises e por fim eu vou mostrar como funciona o async await. Então vamos lá para o computador. Valeu! Slide. Para falar do async await, eu vou abrir aqui o nosso arquivo index.html, vou chamar o arquivo async await e vou abrir ele aqui pra gente. Deixa eu fechar o restante aqui. Então, deixa eu explicar um pouco sobre a estrutura do async await. Vamos supor que você quer chamar funções assíncronas dentro do seu código. Né? Você tem um método aqui que vai executar funções assíncronas. Então vamos chamar aqui de function run async methods. Aqui a gente tem essa função aqui que vai rodar um tanto de método assíncrono. E aí aqui a gente começaria chamando, né, como no nosso exemplo anterior, a gente teria, por exemplo, um add band, then get bands e por aí vai. Então a gente está usando aqui dentro as promises, não é do mesmo jeito, porém a gente quer ter um controle maior, a gente não quer usar o then, a gente quer ter isso numa variável e tal, que é a maior dúvida que a galera tem aí quando começa a mexer com as coisas assíncronas, é como que eu pego o retorno de um add band e coloco, né, retorno dessa função aqui e coloco numa variável, por exemplo, que seria tipo assim, né, const a recebe o add band e aí, sei lá, depois eu vou chamar aqui o get bands, por exemplo. Se eu fizer isso aqui, ele simplesmente vai rodar daquela forma, né? Ele vai fazer esse aqui primeiro, depois eu fazer esse, vai estar fora de ordem e tudo mais, porque pode demorar, né? Um pode demorar mais que o outro e tal. Simplesmente vai entrar lá para o event loop, vai rodar por lá por trás e não vai executar na ordem que a gente quer. Então a primeira coisa que a gente faz é transformar essa função em uma função assíncrona. A gente usa aqui a tagzinha async. E aí agora que eu tenho essa tagzinha async aqui, eu posso usar agora a outra chamada await. Por isso que o nome dessa funcionalidade é o async await, ou seja, sempre você vai usar essas duas chavezinhas juntas, né? Você vai sempre chamar elas em conjunto aí. Você chama async para mostrar que é uma função assíncrona, que vai rodar métodos assíncronos lá dentro. E para cada promise que você tiver, você chama o await, que é para esperar o resultado dela para voltar para cá para a variável que você quiser e tal. E em seguida executar o código. Ou seja, com isso aqui ele vai fazer com que ele espere a execução dessa linha antes de prosseguir para a próxima. Enquanto se eu não tiver o async aqui, nem o await aqui, ele simplesmente vai executar essa e logo em seguida essa, mesmo que o retorno da add band demore e tudo mais.
Então é uma forma da gente ter mais controle aí sobre o que está acontecendo. Vale lembrar também que se você esquecer de colocar o async aqui, ele simplesmente vai jogar um erro falando aqui do await, porque ele não vai entender o que é para fazer com isso aqui. Então não pode esquecer de chamar o async aqui. E aqui eu coloquei também uma funçãozinha normal, mas lembrando que a gente pode, por exemplo, ter isso aqui como uma arrow function, né? No caso seria um pouco diferente a assinatura aqui, seria, por exemplo, const run async methods, que vai receber async function, aqui o nosso arrow function aqui, seria dessa forma. Então vamos lá, eu vou copiar o exemplo que a gente tinha aqui no arquivo de promises, vou copiar tudo aqui e a gente vai fazer ele aqui agora. Cola ele aqui em cima. Então a mesma coisa aqui, a gente tem as bandas, aqui essa função ela retorna uma promise e aqui começa o nosso código, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simplesmente chamar essa run async methods aqui embaixo. Vou indentar aqui direitinho. Isso. E aí a gente vai adicionar uma banda aqui. Lembra que o primeiro parâmetro aqui é o nome da banda que a gente vai adicionar. Eu posso até dar um console.log nessa variável A aqui, que no caso é uma banda, né? Vamos supor que ele retornasse a banda ali. Eu posso dar um console.log nela. E aqui, por exemplo, vamos supor que eu fosse retornar essa banda. Eu retorno ela aqui. Então, o que vai acontecer aqui? A gente está rodando aqui os async methods, que vai ser uma função que roda lá dentro coisas assíncronas. A gente vai adicionar a banda, passando aqui o nome da banda. Ele vai vir para cá, vai adicionar o array de bandas, né, que como eu disse antes, pode ser indo lá no API, pode ser salvando num banco, né, seja onde for e o que estiver acontecendo. Vai adicionar lá nas bandas. No resolve aqui agora eu estou retornando esse resultado só para a gente ter aqui para mostrar. E por fim que ele vai fazer o getBands. Então na hora que eu rodar isso aqui, a gente tem lá a banda retornada aqui, depois de os 2 segundos que ele demora aqui para executar. Ele retornou a banda e por fim ele foi lá e também adicionou na lista, né? Na hora de listar, o array de bandas já estava com essa terceira banda e foi adicionada. E aí, para você ter uma ideia como que fica mais fácil de controlar, eu posso simplesmente fazer aqui também, ó. Posso adicionar aqui a outra. E aí ele vai fazer lá certinho, né? Vai demorar 2 segundos para cada uma e 1 segundo para outra, 5 segundos total. E tá lá, as 4 bandas que a gente adicionou. Então, você já começa a perceber que o código já ficou muito mais limpo, muito mais claro, muito mais fácil de entender, né? A gente não tem aqui, seria um then, aí depois chama essa outra e outro then, não sei o que. Então fica um código muito mais claro. Aí você deve estar perguntando, mas e aí, como é que eu faço o tratamento de erros, por exemplo? Vamos supor que aqui desse um erro e eu vou chamar o reject. Você pode fazer o tratamento de erros usando um try catch. Você chama aqui um try. Aí você tem aqui o catch, que vai receber o erro. E aí você pode dar um console.error nesse erro. Então vamos pôr aqui, vamos lançar um erro aqui vamos chamar o reject, né, na primeira vez que a gente adiciona uma banda aqui. Como que seria isso? Ao invés de chamar aqui a resolve, eu chamo a reject e passo unable to add. Pronto. Aí agora o que a gente vai ter? Ele vai executar e vai cair aqui no console.erro, unable to add. Então dessa forma você trata aí os métodos assíncronos usando um async await, e aí você tem essa possibilidade de esperar aqui. O que fica muito mais claro o código, né? Fica muito mais fácil de entender. E é dessa forma que você tem aí os métodos, né, como trabalhar com funções assíncronas no JavaScript.
Então a gente viu aí como que funciona o Async Await, né? Espero que tenha ficado claro para vocês quando usar o Async para indicar para o JavaScript que ali dentro a gente vai ter funções assíncronas que a gente vai precisar de esperar, né? Usando o await ali, a gente vai precisar de esperar o retorno dessa função para que a gente possa jogar ali para uma variável. Espero também que tenha ficado claro para vocês como que a gente trata os erros, né, dentro ali dessa Async Await, né, no uso do Async Await usando o try-catch. E assim eu vou finalizando aqui essa série de 3 vídeos. Primeiro a gente viu sobre os callbacks, depois a gente viu sobre as promises e por fim a gente viu aqui sobre o Async Await. Não se esqueça de inscrever no canal, de deixar o seu joinha, né, deixar o seu like aí, compartilhar com seus amigos, isso ajuda muito. E na descrição do vídeo, como sempre, tem lá um link secreto e tem também o link para a nossa lista de desenvolvedores. Assim eu vou terminando aqui esse terceiro vídeo da série e gostaria de agradecer a todos aí, espero que vocês tenham aprendido com isso. Valeu!